Bom dia, amada igreja. O assunto de hoje é justamente louvor, tá? E aí a gente tem duas perguntas que gostaria de responder no começo. Por que louvamos no culto? Aí vocês falam assim para mim, é óbvio, é um momento de adoração a Deus e vocês têm toda a razão. Mas vamos procurar isso depois com mais afinidade lá na Bíblia, como que a gente encontra isso. E a segunda é, por que eu vou falar de louvor hoje se o tema tem sido oração, agora nas últimas semanas? É muito simples. Oração não é falar com Deus? E de uma certa forma, de uma forma muito simplista, tá? O culto também é um diálogo com Deus. No primeiro momento, nós louvamos, nós que falamos com Deus. E no segundo momento, Deus que fala com a gente através da pregação. Eu sei que é muito simples, porque tudo se mistura, não é tudo tão preto no branco nesse sentido, né? Tanto que eu sou testemunho disso, eu me converti durante um momento de louvor. Durante um momento de louvor, Deus falou comigo. Durante um momento de louvor, eu vi a cantora lá, a mãe de uma amiga minha, cantando com um sorriso de orelha a orelha, fazendo aquilo com tanta sinceridade, de que eu falava assim, aquilo eu quero para mim também. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração e eu entreguei minha vida naquele momento. Então, sim, com Deus não é sempre preto no branco, mas de uma forma muito simplista, vamos pensar dessa forma. E aí eu pergunto a vocês, qual é a parte mais importante? A gente render louvor a Deus ou a gente escutar o que Deus tem a falar para a gente? Talvez vocês estão achando que eu vou puxar a sardinha para o meu lado hoje porque eu vou falar sobre louvor, então, mas não. Os dois são muito importantes. O louvor tem a missão de preparar o campo. Porque a gente vem de uma semana onde que a gente está com as nossas tarefas diárias, tudo mais. E quando a gente começa a cantar, a gente começa a lembrar de quem Deus realmente é, com quem a gente está falando. E isso nos prepara para que momento? Para o momento da pregação, onde que Deus começa a falar com a gente. Porque só quando a gente entende quem Deus é, que a gente vai receber com prazer as palavras que Ele tem para a gente. Então, é dessa forma que eu vejo essa conversa com Deus. E, assim, essa responsabilidade de trazer a mensagem de Deus para vocês é muito grande, e por isso eu vou agora pedir para Deus que me dê sabedoria para isso. Senhor, eu quero te pedir que nesse momento, Pai, não seja eu, Udo, falando, mas que seja o Senhor falando através da minha boca, Pai. Me preparei essa semana, mas que o Senhor tenha liberdade de fazer tudo acontecer de acordo com a Tua vontade durante essa pregação, Pai. Prepare o coração de cada um, que possa ser não só uma palavra morta, mas trazer vida para cada um aqui também, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, se a gente vai falar de louvor, a gente tem que primeiro explicar o que é louvor. E aí eu pergunto, louvor seria uma apresentação? Não. Assim, quando eu penso nisso, eu penso que algumas vezes eu penso o seguinte, que os músicos, os cantores aqui na frente deveriam estar virados para cá. Por que para cá? No mesmo sentido que todo o resto da congregação, porque o foco é um só, é Deus. Se a gente pensa de um jeito mais amplo, a gente diria que aqui há músicos, há solistas, cantores, que puxam uma equipe de louvor grande a entoar uma adoração a Deus. Então, não é uma apresentação. Será que é uma música agradável para a gente esperar as cadeiras se encherem aqui? Não, também não é isso, a gente sabe disso. Será que são vãs repetições? Por que eu digo isso? Eu mesmo me pego algumas vezes, aquelas músicas que a gente sabe de cor, a gente está cantando, mas o pensamento está no problema que eu tive aquela semana. Não pode acontecer isso. A gente tem que estar com foco naquilo que a gente está cantando. Então, também não é isso.
algum dia se decidiu que a liturgia do culto seria cantar 4 músicas, aí fazer os destaques, a oferta, a pregação e uma última música. Que isso era uma forma interessante de se conseguir cultuar a Deus. E isso é muito válido. Mas o que a gente tem que tomar cuidado também é para que a forma não seja mais importante do que a meta que a gente tinha de cultuar a Deus. Então, não esquecer isso. Por que eu digo isso? Parece que não é possível que isso possa acontecer. Mas aconteceu lá com o povo de Israel. Eles faziam as cerimônias, eles faziam as festas, eles faziam as orações, os sacrifícios. E até o Sandro mencionou Isaías semana passada. E no capítulo 1 de Isaías, Isaías fala em nome de Deus e fala assim: não escutarei mais suas orações. Ofertas inúteis, ele fala lá. Por quê? O coração não estava presente naquilo que eles estavam fazendo. Então, tem todos esses cuidados que a gente tem que tomar. Tá? Agora, a gente falou de tudo que não devia ser, né? Então, vamos tentar descobrir o que é o louvor juntos aqui. Louvor... Opa, foi. Louvor, se eu for procurar no dicionário, vai estar ali. Louvor é o ato de louvar, de exaltar, glorificar algo ou alguém, exaltação, adoração. Adoração, ok. Mas aí, vamos buscar a Bíblia. E o que diz lá na Bíblia? Sabe aqueles versículos quando Jesus encontra a mulher samaritana? A mulher samaritana é um pouquinho de uma religião diferente da de Jesus, e ela pergunta assim: é nesse monte que a gente tem que adorar a Deus ou é lá em Jerusalém? E aí ele responde aqui com João 4:24, né? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí você fala assim: bom, mas se eu posso adorar a Deus em qualquer momento da minha vida, para que precisa a gente fazer isso de uma forma especial no culto? Então, eu quero deixar claro aqui que louvor é só uma das formas, das tantas formas que a gente tem de adorar a Deus. Tá? Não é a única, mas é uma das formas. E vamos pegar um pouquinho mais a fundo. Onde que a gente tem respaldo para isso? Quem que era o personagem da Bíblia que gostava muito de música? Davi. Qual que é o livro que fala sobre música? Salmos, porque é uma coletânea de 150 músicas. Tudo isso vocês sabem, eu sei. Mas são músicas? São realmente músicas? Então, eu quero colocar alguns pontos aqui. Né? A gente sabe das coisas algumas vezes, mas nem sempre a gente avaliou isso assim em termos de Bíblia. Né? A palavra salmo, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no hebraico é mismor, ou cântico vocal ou instrumental. O nome do livro que a gente intitula por Salmos é Tehillim, Cânticos de Louvor. E aí eu vou até um pouquinho além, eu achei uma coisa muito interessante aqui. Salmos 120 a 134 são salmos de peregrinação. O que quer dizer isso? A palavra usada lá nesses salmos é Shir Hamalot. Shir significa canção e Hamalot, os passos, subida. Aí, passos, subida, e a gente vai procurando, a gente entende, a gente começa a ver. Quando as pessoas iam para Jerusalém prestar o culto a Deus, no caminho, conforme elas iam chegando mais perto de Jerusalém, elas cantavam esses salmos aqui. Porque a cada passo elas estavam mais perto daquele Deus, da santidade de Deus, e elas faziam isso. Também era cantado na subida, na escada, na subida para o templo. E a cada passo, a cada degrau que você dava, você estava mais próximo da glória de Deus, assim por dizer, né? E, na verdade, isso é uma coisa que a gente também pode fazer no louvor, deve fazer no louvor. A gente pode chegar, talvez meio frio espiritualmente na igreja, mas durante o louvor a gente é lembrado de quem Deus é, do que Ele fez por nós.
E aí a gente vai dando esses passos espirituais para chegar na presença de Deus. Então, tem tudo a ver com a Bíblia. Vamos um pouquinho além. A gente tem o título dos salmos ali, né? Tem alguns salmos que têm títulos ali nas Bíblias, né? Salmo 4 diz, ao mestre de canto com instrumentos de corda. O 5 diz, para flautas. O 8, 81, 84, segundo a melodia, os lagares. Os lagares deve ser alguma melodia muito famosa na época, entre as 10 mais ali, né? E eles colocaram para ser cantado com essa melodia. 53, salmo para cítara. 46, em voz de soprano. O que eu quero trazer para vocês com isso? O louvor já na época era feito de uma forma muito sistemática, muito bem preparada, não era de qualquer forma que se fazia isso, então havia um preparo. Hoje, a nossa equipe de louvor, durante a semana, vai se preparando. Na segunda-feira, a AXA pediu assim, o tema da pregação para mim, para começar a preparar o louvor. Eles chegam todo domingo mais cedo, para o quê? Para treinarem, para fazerem o louvor com excelência. Porque para Deus a gente quer fazer o melhor. Certo? Então, as coisas não mudaram tanto assim. O que mudou foi isso daqui, né? Os instrumentos musicais. Aí vocês veem as coisas bastante diferentes, né? Saltérios, trombetas, buzinas, harpas e etc. E eu sou um amante assim de instrumentos de sopro, né? Aí a gente tem, por exemplo, esse daqui. Mas eu vou falar sério com vocês. Eu prefiro escutar o Jean tocando sax. Tá? Então, o que a gente aprende disso? Né? A gente lembra do Salmo 96, que diz assim, cantem ao Senhor um novo cântico. A forma de adorar a Deus pode ser mudada. Novos instrumentos surgem, novas melodias surgem, mas a adoração continua sendo a mesma ao mesmo Deus. Aí vocês vão falar para mim, mas o Udo está lá no Antigo Testamento, só no Antigo Testamento, e no Novo? Isso permanece? Sim. Há várias passagens também no Novo, como, por exemplo, Colossenses 3,16, onde que diz, louvando com salmos e hinos. Então, o louvor não foi abolido no Novo Testamento, continua. Vamos um pouquinho mais à frente. E o conteúdo? Será que estamos alinhados com aquilo que foi ali no Antigo Testamento? Pensem comigo, no primeiro momento. Adoração é alguma coisa entre eu e Deus? Concordam? Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. Mas e aí, o que a gente faz com uma música que diz assim, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Eu estou falando com o irmão? Mas isso também é bíblico. Isso também é bíblico. Isso é um convite ao louvor que eu estendo ao meu irmão para que a gente esteja louvando junto. Isso tem no próprio Salmo 96 que a gente comentou já. Né? Que é aquela música que a gente também canta. Cantai ao Senhor um cântico novo. Lembram? Também não é direcionado diretamente a Deus. Vamos juntos, vamos juntos. Então, louvor congregacional tem todo sentido. É um momento de adoração diferente, mas é um momento que Deus se agrada, porque um está incentivando o outro, um está lembrando o outro do que Deus fez, e assim a gente consegue fazer esse louvor como foi hoje. E se a gente for nos Salmos, a gente vai ver que tem N formas, né? Porque tem salmos que são lamentos, adoração, petição, tem alguns que são didáticos, históricos, de peregrinação e etc. Então, o que é o importante? Primeiro, que esteja alinhado com a Bíblia, e segundo, naturalmente, que engrandeça de alguma forma ao Senhor nosso Deus. Ok? Agora, quando a gente fala de adoração, tem sempre a pessoa que é o adorador e a pessoa que é adorada. E agora a gente quer entender um pouquinho mais dessa pessoa que está sendo adorada.
Vamos lá. No Novo Testamento, a gente tem alguns versículos que dizem que, por exemplo, Mateus 1, 23, que o anjo chega lá e fala assim, Jesus é Deus conosco, é Emmanuel. Então é um Deus próximo. Em Romanos 8, 15, fala de Deus como Abba Pai, um paizinho, uma coisa carinhosa. Em João 15, 15, fala de Deus amigo. Isso tudo é muito bom, porque Jesus veio até nós justamente para procurar estar mais perto de nós. Tá? E não é só isso que o Novo Testamento fala, lógico, claro. Tá? Mas algumas vezes a gente dá muita ênfase nisso. E quando a gente começa a pensar em Jesus, em Deus como o nosso amigo, talvez a gente comece a tratar ele um pouquinho de igual para igual. A gente incorre esse erro. Então eu falo com Deus quando eu quero, eu posso discordar de Deus, eu posso dar palpites, negociar, barganhar com Deus. Então eu lembro que intimidade sim, mas com o devido temor. Até aí, tranquilo. E para a gente falar um pouquinho disso, eu queria resgatar lá no Antigo Testamento como que a coisa era ali. A gente tem algumas palavras usadas que foram traduzidas como adoração para o português, né? Uma delas é avodá, que é usada tanto para adoração como serviço. Nesse sentido, assim, é muito simples, né? Adorar, ok? E o serviço que era prestado pelas pessoas era um serviço que deveria agradar a Deus também, era uma oferta também a Deus de adoração. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas a segunda é o que a gente vai entrar mais fundo hoje. Tem muitas vezes que adoração é colocado como uma palavra hebraica jahá. Sinto muito se a minha pronúncia não é correta, tá? Eu nunca estudei hebraico, mas vamos lá. Esse jahá é adoração, reverência. Ele significa inclinar-se, cair diante de, prostrar-se, ajoelhar-se. Vocês já pensaram o que essas atitudes têm em comum? Quando eu me ajoelho no chão, eu me torno pequeno. Lembram aqueles filmes de reis, da época medieval, assim, de reis, onde que as pessoas lá se ajoelham diante do rei e tal? Na verdade, é mais ou menos a ideia é essa. Eu me torno pequeno para que o rei seja maior. E o rei, algumas vezes, não era tão bonzinho. Então, quando eu me prostrava diante do rei e baixava a minha cabeça, eu deixava de ver tudo o que acontecia ao meu redor. Eu estava exposto a qualquer risco de alguma coisa que pudesse acontecer. Em outras palavras, eu me rendia à situação. Estava totalmente na mão daquele que está na minha frente. E esse é o mesmo sentido que a gente tem quando a gente vai adorar o nosso Deus. Porque em algum momento a gente tem que lembrar que esse Deus é muito maior. E uma forma de fazer isso é justamente se prostrando. Não estou pedindo para que todo mundo caia de joelho na próxima louvor. A gente vai ter mais uma chance. Mas assim, o que tem que cair de joelho é o nosso coração. É o nosso coração lá dentro. Eu posso até estar sentado, eu posso estar de pé, porque eu não consigo. Mas eu também posso ajoelhar se eu quero demonstrar fisicamente aquilo que acontece dentro de mim. Entendem? Para a gente conseguir entender um pouquinho além disso, eu queria falar um pouquinho da época do rei Davi, justamente. Então, vamos para o próximo slide aqui. Isso ainda é antes da época de Davi. É o tabernáculo. Seria como uma igreja da época. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem a tenda do tabernáculo. A gente tem a parte exterior e a gente tem ali a parte coberta. Na parte coberta, a gente tem o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos era um lugar assim reservado, era o mais sagrado. O que tinha lá? A Arca da Aliança.
E era lá que se manifestava, na época, a glória de Deus. Aí, as coisas aconteceram, a história flui, etc. Tal. Em algum momento da história, então, Davi diz o seguinte: mas eu quero construir um templo para Deus. Eu quero construir alguma coisa mais glamurosa para Deus. E ele tem esse sonho e quer realmente fazê-lo, mas Deus fala assim: não, Davi, você ganhou muitas guerras e batalhas, na sua mão tem muito sangue, você não deve fazer isso. E esse legado foi passado para o filho de Davi, que é Salomão. Tá? Eu não estou lendo tudo aqui, porque senão a gente vai se alongar demais, né? Assim, todos os versículos. Tá? Mas Deus deu para Davi todos os mínimos detalhes de como ele deveria fazer esse templo. Então, por exemplo, ele falou de cada utensílio que deveria ser usado no templo. Ele falou o peso que esse utensílio deveria ter em ouro ou prata. Ele falou de todos os serviços que deveriam acontecer nesse templo e como eles deveriam ser feitos. E, ao final, para que tudo isso pudesse acontecer, né? Eu estava falando de utensílios de ouro. Davi decide, então, doar parte da sua riqueza para poder construir esse templo. E ele vai doar aqui, nada mais do que 105 toneladas de ouro e 245 toneladas de prata. Aí, o que acontece? Quando a gente vê uma pessoa com a disposição de adorar a Deus dessa forma, os líderes ao redor de Davi fizeram o quê? Fizeram o mesmo. O povo vendo isso fez o quê? Fez o mesmo. E ao final eles conseguiram somar o dobro desse ouro e dessa prata que tinha sido somada. Então, como essa adoração pode ser contagiante. E isso, por que eu estou falando isso? Porque é isso que tem que acontecer no louvor. Né? Se uma pessoa está cabisbaixa, uma pessoa está meio com dificuldade com Deus, mas ela tem que ser lembrada de que Deus está lá, que Deus vai responder, e etc. Então, tudo isso pode acontecer nesse momento que a gente se incentiva no louvor. Ok, então, estava quase tudo lá, já tinha o jeito de fazer, a equipe já estava sendo meio que preparada para isso, mas faltava um item. Que item era esse? O que eu falei que tinha dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança não estava em Jerusalém, ela estava lá longe de Jerusalém. Mas, problema nenhum para o rei, né? Ele vai lá, busca ela, traz do jeito que ele quer, ele traz ela para Jerusalém e está resolvido esse problema. E foi o que Davi deve ter pensado nesse instante. E ele foi lá e foi buscá-la com uma carroça. Aí essa carroça já estava indo, era uma festa muito grande que estava sendo feita, o povo estava lá, era assim, uma coisa que todo mundo estava acompanhando, e tinha algumas pessoas ao redor da carroça, acompanhando mais de perto, e uma dessas pessoas era um homem chamado Uzá. Num certo momento, o boi tropeçou em alguma pedra, alguma coisa assim, e a carroça ameaçou tombar para o lado e a arca ameaçou cair para fora. E Uzá foi lá e apoiou a mão na Arca da Aliança. O que aconteceu? Foi morto. Né? Ele morreu naquele mesmo instante. Imagina você naquele momento, na situação de Davi. Você está empenhando todas as suas forças para construir um templo para Deus. Você está fazendo tudo de possível para conseguir uma adoração para Deus ali, né? E acontece isso. É óbvio que Davi ficou triste com isso. De certa forma ele ficou desgostoso com Deus, né? Assim, de não entender Deus, porque ele tinha organizado tudo aquilo da sua forma, mas do melhor jeito que ele entendia. E como Davi não entendeu de imediato o que tinha acontecido, a arca ficou 3 meses parada naquele local. Sabe qual a moral da história? É o seguinte: não se brinca com a santidade de Deus.
Uau! Vou explicar. Havia um jeito todo especial de levar aquela arca. Porque não era uma arca qualquer. Era a arca onde Deus decidiu manifestar a sua glória. Então era a coisa mais sagrada que tinha lá. Então vamos dar uma lida no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 11 ao 13 aqui. Então Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês, os seus companheiros levitas, deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Tá? Então, lá em Números, se eles lessem lá na Escritura, eles iam saber disso. Eles deveriam ter feito isso quando eles estavam se envolvendo com alguma coisa tão sagrada, com alguma coisa tão importante. Mas eles não fizeram. Quem podia levar essa arca? Eram levitas. E não era qualquer família de levitas. Eram os filhos de Coate, ou seja, os coatitas. Como que eles deveriam fazer isso? Sobre os ombros, com os bastões. Eles nem mesmo poderiam tocar na arca. Então havia todo um ritual prescrito lá em Números que não foi seguido e por isso aconteceu. Mas assim, isso tudo para dizer o quanto era importante aquela arca e quanto que era repleta da glória de Deus, né? O motivo de não poder tocar na arca era o contato da santidade de Deus com a impureza humana. Essa que é a verdade. Tá? E no versículo 28, eu vou ler para vocês aqui. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Vocês veem, apesar de tudo que aconteceu, o povo temeu a Deus, entendeu o porquê aquilo tinha acontecido, e agora o povo todo estava transportando aquela arca lá para Jerusalém. Tá? E como? Com muito louvor. Novamente, música aqui. A música sempre acompanhava esses eventos desse porte aqui, né? Era uma coisa normal naquela época. Bom, conseguiram chegar com a arca em Jerusalém. E aí, como continua? Eu vou ler 1 Crônicas, capítulo 16. Ali diz assim: eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Aí no versículo 7 em diante, ali, foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Sabe, a cada dia que a gente tem experiências com Deus, a gente cresce um pouquinho espiritualmente. Isso não foi diferente com Davi. Davi, nesse momento, reconheceu: oxe, acho que pisei na bola, preciso tomar cuidado. Mas ele teve uma experiência e ele falou assim: eu não quero mais pecar com essa parte de adoração e louvor. Vou fazer isso direitinho a partir de agora. E ele colocou aí uma equipe para fazer isso. E, assim, não nesses versículos aqui de Crônicas 16, mas em outros livros de Crônicas, você vai ver que ele reservou 38 mil levitas para o serviço no templo, dos quais, o quê? 4 mil eram para fazer o louvor. Penso assim, como que seria fazer uma escala de louvor com 4 mil? Você canta e toca uma vez só a cada 3, 4 anos, alguma coisa assim, né? Tá? Mas eu vou ler para vocês 1 Crônicas 9:33. Ali diz assim: os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outras tarefas,
pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Isso foi tão forte no coração de Davi que eles entenderam que eles deveriam louvar e adorar esse Deus a cada momento do dia. Vocês percebem que a gente está sempre mais próximo do que aquilo que a gente leu lá no começo? Adorar em espírito e em verdade, em cada momento? É isso que Davi já está se antecipando aqui. Lógico que a situação era totalmente diferente, mas ele queria fazer isso a cada momento. E foi assim que ele organizou. No versículo 8 aqui, a gente vê ele falando assim, deem graças ao Senhor. No 9, cantem para Ele. E aqui, Davi está dando aquele exemplo que eu falei antes. Convidar as pessoas. Não era só o rei que precisava adorar o Senhor. Não era só os sacerdotes que precisavam adorar o Senhor. Davi entendia que todo o povo deveria reconhecer quem é Deus e quem era o motivo de adoração. Certo? Vamos um pouquinho mais adiante. Uns versículos mais para frente. Olha, é interessante, se você é da parte de louvor, principalmente, esse capítulo aqui, de primeiro livro de Crônicas 16, ele fala tudo aquilo que passou pela cabeça de Davi no momento que ele decidiu fazer esse louvor da forma que é feita, né? Então, é um resumo legal nesse sentido. No versículo 30, diz assim, tremam diante dele todas as nações, firmou o mundo que não se abalará. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e seu amor dura para sempre. Alguns versículos depois. Vocês estão vendo a diferença, né? De uma certa forma, uma diferença. No versículo 30, um Deus que a gente deve temer e ter tremor. E no versículo 34, um Deus bom e amoroso. E Davi conseguia colocar isso na balança. E quando eu falei lá no começo que a gente algumas vezes talvez tenha a tendência a ver Deus como um amigo, de igual para igual, eu acho que é isso que a gente tem que focar também. A gente tem que entender que Deus é amor, que é a nossa proximidade, mas pesar na balança de que Ele continua sendo aquele Deus majestoso, poderoso e que fala com a gente. Bom, passou-se um tempo, Davi faleceu, Salomão se tornou rei e construiu esse templo. Com a arca lá dentro, tudo certinho, como era que tinha que ser feito. E eles estavam ali fazendo a cerimônia de inauguração, vamos chamar assim, e Salomão fez uma oração a Deus, entregando o templo então a Deus. E a gente vai ler o que acontece nesse instante. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Imaginem essa cena. Enfim, Deus recebendo uma moradia. Será isso? Deus falando assim, olha, até que enfim eu tenho lugar para ficar. Será que é isso? Não, né? Certamente não. Mas como que eu vou dizer? Aquela postura de adoração, aquele sacrifício que aquele povo fez de construir aquele templo, porque era na cabeça deles, era o que eles deveriam fazer para Deus. Tá? E aquela atitude de adoração fez com que Deus respondesse. Então, novamente, né, a gente está falando de oração um pouquinho, né, mas esse também é uma conversa com Deus. Primeiramente, essa atitude de elevar a Deus nas alturas, no nosso pensamento, e aí vem a resposta de Deus. Ele se manifesta com a sua presença naquele local. E ele encheu o templo. Tá. E aí, a resposta a essa glória toda de Deus, qual é?
quase a única resposta que a gente pode dar diante da glória e da majestade de Deus. Se prostrar diante dele. Está ali, ó. Ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão. Porque quando você vê o tamanho da majestade de Deus, é o que você consegue fazer. Ok? Aí vocês vão falar assim, tem aquela frase assim, no louvor tem poder, né? Eu diria de uma forma diferente. Quando o louvor é sincero e a gente busca a Deus de todo o coração, Deus responde com poder. Tá? Aconteceu aqui, aconteceu em vários outros, tem inúmeras passagens da Bíblia. Eu vou só mencionar duas aqui. Uma de Davi. Quando Davi ainda não era rei, Saul era rei. E ele era atormentado por um mau espírito. O que Davi fazia? Ele ia com a sua harpa e adorava a Deus, e aquele espírito ia embora. É uma coisa que a gente, humano, não sabe fazer. Aquilo é trabalho de Deus naquele momento. Porque houve uma sincera adoração a Deus. Outro, Novo Testamento, só para não dizer que eu estou só no Antigo. Paulo e Silas são presos numa certa hora. Aí eles estão lá na prisão, maquinando um plano de fuga. É isso? Não, o que eles fazem? Eles louvam a Deus. E Deus responde. Ele faz acontecer um terremoto, as portas se abrem e eles conseguem sair. Resposta de Deus. Então, a adoração sincera, ela vai ter uma resposta. Pode ser que algumas vezes demore, sim, mas ela vai ter uma resposta. Bom, vou voltar ao tabernáculo aqui. Naquele dia tinha enchido o templo todo, tá? Mas normalmente, aonde que ficava, né, vou dizer dessa forma, a glória de Deus? Ela ficava no Santo dos Santos. Quando você vê essa imagem, a parte da esquerda é o lugar santo. Essa imagem aqui, ela mostra exatamente aquilo que a gente viu antes no tabernáculo, só que só a tenda. E aqui ela está em corte, né, para a gente poder enxergar lá dentro. Então, à esquerda você tem o lugar santo, e lá no fundo você tem a Arca da Aliança que fica no Santo dos Santos. E entre os dois, você consegue enxergar também na imagem, tem um véu que separava um do outro. Esse véu era muito importante. Por quê? Era muito perigoso entrar no Santo dos Santos. Ninguém podia entrar lá. Na verdade, sim. Uma pessoa só podia entrar lá. O sumo sacerdote, devidamente purificado, e só uma vez no ano. E só assim, só essa pessoa podia entrar lá e não morrer ao se deparar com a glória de Deus. Entendem isso? E agora eu vou falar para vocês. Jesus veio, foi crucificado, e no momento que ele morreu, esse véu se rompeu. E nós passamos a ter acesso ao Santo dos Santos. Imagina você no lugar santo. De repente o véu se rompe, você está diante do Santo dos Santos. Vamos ler isso em Hebreus aqui. Ali em Hebreus capítulo 10, 19 a 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando Jesus entregou a sua vida lá na cruz, ele pagou pelos nossos pecados, ele nos purificou. Ele permitiu que a gente pudesse ter um acesso direto a Deus também. Lembram do Antigo Testamento? Era tudo mediado pelos sacerdotes, pelos levitas. Então o acesso que o povo tinha a Deus era assim, podado, né? De uma certa forma. Porque ninguém poderia estar diante da glória de Deus. E agora, essa glória de Deus está à disposição da gente. Deus não mudou. A glória que ele tinha lá no Antigo Testamento, aquele poder todo que estava naquela arca, é o mesmo poder, é o mesmo Deus a quem a gente busca quando a gente ora e fala com ele.
É o mesmo Deus que a gente busca quando a gente está louvando. Então, adoração, sim. Intimidade com Deus, muita. Mas toda reverência. E aí eu incentivo vocês a refletirem sobre isso. Reverência significa se ajoelhar, com aquele pensamento que eu tinha colocado antes. Bom, esse era o recado que Deus me colocou no coração para trazer para vocês hoje, gente. Tá? Muito obrigado.